E aí, Mavetes e Mavianos, hoje iremos apresentar uma dupla de heróis patrióticos que estão muito mais para ser símbolos do que propriamente heróis. Vocês vão entender por quê. Mas antes, não se esqueça, inscreva no nosso canal, dê aquele joinha e ative o sininho. E siga também nas nossas redes sociais. Mas vamos para o que interessa, roda a vinheta e vamos ao vídeo. E não tem como falar das origens e cronologia do Capitão América e do seu fiel escudeiro Buck sem antes apresentar Escudo. Trata-se de um herói patriótico originado em janeiro de 1940, criado por Harry Shorten e Ivy Novick. Apareceu pela primeira vez nos quadrinhos Pip Comics número 1. A história é a seguinte: Joseph Higgins deu continuidade ao trabalho iniciado por seu pai sobre uma fórmula de um super soldado, posteriormente conhecida por Soro Shield. Ao concluir o término de suas pesquisas, Higgins injeta o soro nele mesmo, adquirindo assim superpoderes e confeccionando uma fantasia patriótica, o que o fez tornar-se o herói conhecido por Escudo. E em dezembro de 1940 passa a existir o Capitão América, criado por Jack Kirby e Joe Simon. Esta figurinha apareceu pela primeira vez na revistinha Capitão América número 1. A origem deste herói tem início com um jovem chamado Steve Rogers, um rapaz com problema de saúde que desejava a qualquer custo participar dos esforços estadunidenses para vencer a Segunda Guerra Mundial. Ao ter seu alistamento negado por causa da sua debilitada saúde, ele se submete a ser cobaia de teste de um soro experimental criado pelo Exército dos Estados Unidos, do projeto Super Soldado. E durante o único teste, um espião agente duplo mata o criador do soro, aonde toda a fórmula acaba morrendo com ele. E Steven passa a ser o único super soldado do exército estadunidense. E a dupla Jack Kirby e Joe Simon cria então um parceiro e substituto do Capitão América original. Trata-se de Buck. Sua primeira aparição foi no gibi Capitão América Primeira Vingança número 1 em março de 1941. A história começa quando um garoto chamado James Bushman Burns foi aprovado em uma base de treinamento e tecnologia de guerra. Lá, ele se autodenominou Buck, e também foi lá onde ele descobriu a verdadeira identidade do Capitão América. E após a aparente morte de Steve Rogers, o Capitão América, James foi escolhido pelo líder da SHIELD, Tony Stark, para ser o novo herói estadunidense. Ele, além do escudo de Roger, usaria uma pistola e uma faca de combate, além de aproveitar o implante cibernético no braço esquerdo para ter mais força para segurar o escudo. Nasce assim o Capitão América 2. E a dupla Ray Gil e George Mendel criam um outro Capitão América, na revistinha Tocha Humana número 4, em março de 1941. Trata-se de um repórter chamado Jeffrey Solomon Macy. Ele é totalmente humano, sem sofrer nenhuma mudança genética. Jeffrey conhece o verdadeiro Capitão América, consegue integrar-se à equipe Esquadrão Vitorioso e, trabalhando ao lado de Steve, se vê obrigado a mudar o nome do personagem para Patriota. E mais um Capitão América e mais um Buck surgem nos anos 50. Estes foram criados por Steve Englehart e Sal Buscema, na revistinha intitulada Rapazes número 24, em dezembro de 1953. A história retrata a época que a dupla Capitão América e o seu fiel escudeiro Buck
estiveram por muito tempo considerados mortos pelo governo dos Estados Unidos. E aí, uma dupla de estudantes universitários, fãs da dupla de herói, consegue adquirir o soro do super soldado. O estudante chamado William Burnside chega a fazer uma cirurgia para parecer com Steve Rogers, além de usar uma falsa identidade também intitulando-se Steve Rogers, identidade secreta do Capitão América. E o seu colega chamado Jack Morrow começa a se auto-intitular de Buck. Eles injetam o soro dos super soldados neles mesmos, lutam contra vilões e chegam a enganar o próprio governo dos Estados Unidos, que recebe os dois como sendo o Capitão América e Buck, considerados como mortos até então. E esta mesma dupla dos criadores desses falsos heróis criam outro Capitão América. Trata-se de Roscoe Simmons. A sua primeira aparição foi na revistinha Capitão América número 178, em outubro de 1974. A história retrata um outro fã do Capitão América, onde este tenta assumir o posto do herói patriótico, que antes estava ocupado pelos dois falsários, William Burnside e Jake Morrow. Este, agora Capitão América, recebe o aval do falso Steve Rogers, que pede para o Falcão Negro treiná-lo e, consequentemente, Roscoe Simmons passa a herdar não apenas o treinamento, mas como também seu uniforme e escudo. E nesta mesma revistinha aparece rapidamente um outro fã vestindo o uniforme do Capitão América. Trata-se de Robert Russo, um ex-jogador aposentado de beisebol. E ainda nos anos 70, um trio marviano de peso resolvem criar um outro Capitão América e um outro Buck. Os criadores são Roy Thomas, Frank Hobbs e Vince Alassia. E este novo Capitão América aparece pela primeira vez na revistinha Invasores, número 14, em março de 1977. A história retrata uma vasta aventura de um patriótico chamado William Nesland. A história deste herói surge ainda quando o mesmo intitulava-se Espírito de 76, único membro 100% humano a compor a equipe Cruzados, originalmente uma equipe de heróis de super-humanos britânicos. E após 3 anos da morte dos falsos Capitão América e Buck, o presidente dos Estados Unidos pediu para o Espírito de 76 e o Garoto Morcego, chamado Fred Davis Jr., assumirem os personagens patrióticos, Capitão América e Buck, e assim fizeram, já que Davis já tinha se passado por Buck em tempos atrás. E hoje ficamos por aqui. Mas não pense que a saga dos Bucks e dos Capitães América termina por aqui. Tem muito mais na nossa próxima videoaula. Não perca, vocês irão continuar se surpreendendo. Até a próxima videoaula e saudações bavianas!